E aí, meus amigos terráqueos, tudo bem com vocês? Todo mundo prontinho para mais uma videoaula? Não! Porém, de revisão. Então, se acomoda aí, lápis, papel, ou uma telha, ou um pedaço de tijolo, ou o que você quiser utilizar para escrever. E depois da vinheta, vem comigo. Então, senhores, abrindo nossa aula não vai ser demorada, não vai ser cheia de enrolação, não vou ficar inventando, chovendo no molhado. Ai, tá bom, professor, começa logo. Beleza, bora começar. Primeira coisa, vamos revisar um pouquinho sobre a citologia. Citologia que é a ciência que tem como função estudar as células. Lembrando que todos os seres vivos são formados por células. Você é formado por uma célula. A célula é a menor unidade. Dependendo de onde ela esteja, ela vai ter inúmeras funções dentro de um organismo. Organismo esse que pode ser unicelular ou pluricelular. Pensando em células, existem dois tipos. Existem as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são células bem mais simples. Elas não possuem o que a gente chama de carioteca. E a carioteca serve para envolver e proteger o núcleo. A célula procarionte não tem esse envoltório nuclear e, além disso, ela não vai ter a maioria daquelas organelas membranosas que estão presentes nas células eucariontes. As células eucariontes são células bem mais complexas. São células que formam os animais, as plantas, os fungos e os protoctistas. Além dela ser maior e mais complexa, ela apresenta várias organelas membranosas que vão atuar no metabolismo celular. Além disso, a célula eucarionte também vai apresentar um envoltório nuclear que a gente chama de carioteca. E essa carioteca vai envolver e proteger o núcleo, delimitando o núcleo do resto do citoplasma. Pensando na composição básica das células, as células são formadas por uma membrana, pelo citoplasma e pelo núcleo. E a gente vai entender um a um. Primeiramente, senhores, a membrana plasmática é uma fina película composta por uma bicamada fosfolipídica com algumas proteínas. E essas proteínas, elas vão auxiliar nos transportes que ocorrem lá na membrana. Funções básicas da membrana. Ela vai envolver. Se tu não sabe, tudo que envolve, ao mesmo tempo, protege. Então tá aí duas funções de uma vez só para você. A membrana plasmática envolve e protege a célula. Além disso, a membrana plasmática também exerce o que a gente chama de permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva é, na verdade, uma seleção que a membrana plasmática faz, podendo escolher o que vai entrar e o que vai sair de dentro dela. Com relação aos tipos de transporte pela membrana, nós temos dois tipos. Temos os transportes do tipo passivo, sem gasto de energia, e temos os transportes do tipo ativo, com gasto de energia. O transporte passivo é dividido em outros transportes. O primeiro deles é difusão simples, onde você tem um soluto passando pela membrana plasmática, saindo do ambiente de maior concentração e migrando para o ambiente de menor concentração. Um exemplo disso é o próprio oxigênio. Quando você respira o oxigênio, ele é inspirado, e quando ele chega lá no seu alvéolo pulmonar, lá dentro do seu pulmão, lá dentro do seu alvéolo está cheio, está entupido até a baga de oxigênio. Então, qual é a do oxigênio? Sai do ambiente de maior concentração e partir para um ambiente de menor concentração, que no caso são os vasos sanguíneos. Por isso que ocorre essa passagem, essa troca gasosa. Dentro do transporte passivo, a gente ainda tem a difusão facilitada, que é mais ou menos igual à difusão simples. A grande diferença é que na difusão facilitada existe o auxílio das proteínas para fazer esse transporte. A criançada falando aí, gritando, coisa bonita, né? Os passarinhos. Além da difusão simples e da difusão facilitada, nós temos a osmose. No caso da osmose, não é passagem de soluto, é passagem de
água através da membrana. A água é boa e faz bem para todo mundo. Então ela tem livre acesso pela célula. No caso da osmose, ela é um pouco diferente dos demais tipos de transporte através da membrana. No caso das difusões, o soluto sai do ambiente de maior concentração e parte para o ambiente de menor concentração. No caso da osmose, é o contrário. A água sai do ambiente de menor concentração e parte para o ambiente de maior concentração, a fim de dissolver alguma coisa. Pensa no seguinte exemplo: churrascada de domingo. Tem lá aquela peça maravilhosa de carne, você taca sal grosso em cima. Se você esperar um tempo, coisa que não se faz no churrasco, a água vai começar a sair de dentro da carne. Isso porque o sal puxa a água. O sal que você jogou em cima da carne faz com que a água saia de dentro da carne, querendo dissolver aquele sal que está por cima. Então, no caso da osmose, é o contrário. A água sai do ambiente que tem menos sal, que tem menos soluto, e vai para o ambiente que tem mais sal, mais soluto, querendo dissolver alguma coisa. No caso do transporte ativo, é o tipo de transporte onde há gasto de energia. E o principal exemplo que a gente tem é a bomba de sódio e potássio. Nesse caso, a concentração de íons que está no lado externo da célula vai ser diferente da concentração que está no lado interno da célula. Tem o sódio e o potássio. O potássio sempre quer entrar e o sódio sempre quer sair. Conforme há a movimentação desses íons lá dentro, existe o gasto de energia. Lembrando que a bomba de sódio e potássio é importante porque vai auxiliar no metabolismo celular. Com relação ao citoplasma, senhores, citoplasma na verdade é uma região que está entre o núcleo e a membrana plasmática. E o citoplasma é composto por um material gelatinoso chamado de citosol. E lá no citosol existem diversas moléculas. Existem também as organelas membranosas. Interessante salientar que o citoplasma é um local onde ocorre intenso metabolismo celular. A primeira organela membranosa que eu quero falar com vocês é o retículo endoplasmático liso. L de liso, L de lipídio. Tá aí uma função dele: produzir lipídios. O retículo endoplasmático liso é a organela responsável por construir, por exemplo, os fosfolipídios que vão compor a membrana plasmática. Uma outra função do retículo endoplasmático liso é fazer a neutralização de algumas substâncias que são tóxicas. Como exemplo, o álcool, algumas drogas. O retículo endoplasmático liso é a organela responsável por fazer a metabolização, a degradação, a desintoxicação do nosso organismo. E uma outra função do retículo endoplasmático liso é fazer armazenamento de cálcio nas nossas células musculares. O cálcio é importante porque ele vai auxiliar na contração muscular. A próxima organela que a gente vai comentar é o retículo endoplasmático granuloso. O retículo endoplasmático granuloso, ele tem uma pequena diferença do retículo endoplasmático liso. O granuloso, ele tem esse nome porque ele tem ribossomos aderidos em sua constituição. E com o auxílio dos ribossomos, sua principal função é síntese proteica. Lembrando, senhores, que os ribossomos não são considerados organelas membranosas. Isso porque eles são formados por RNA ribossômico e algumas proteínas. Por isso, hoje, não são caracterizados como organelas membranosas. A próxima organela que a gente vai conversar é o aparelho de Golgi, também chamado aí pela rua de complexo de Golgi ou ainda complexo golgiense. No caso do aparelho de Golgi, ele tem uma penca de função. Anota aí, ele recebe moléculas do retículo endoplasmático granuloso, ele vai empacotar, modificar
e fazer o transporte dessas moléculas. Ele também vai produzir alguns polissacarídeos. Ele também dá origem ao que a gente chama de acrossomo, que é uma bolsinha cheia de enzimas que está lá na cabeça do espermatozoide. É o complexo de Golgi que vai produzir também essa estrutura. E ele também vai dar origem a uma outra organela que a gente chama de lisossomos. No caso dos lisossomos, são pequenas vesículas, são pequenas bolsinhas que têm por função fazer a digestão intracelular. Se alguma organela já está lá, capenga, nas últimas, com a bengala, no soro, o lisossomo é responsável por fazer a degradação daquela organela. Os peroxissomos são algumas vesículas que têm como função degradar os ácidos graxos, a gordura. É importante eu dizer que durante esse processo de degradação de algumas moléculas orgânicas, como o ácido graxo, pode ocorrer a formação do peróxido de hidrogênio, que é uma substância muito tóxica para o nosso organismo. Então o peroxissomo vai acabar também degradando esse peróxido de hidrogênio. As mitocôndrias são organelas responsáveis pelo metabolismo energético. São as moléculas responsáveis por fabricar a energia que mantém você vivo, que mantém você assistindo essa videoaula, que mantém você fazendo diversas atividades no seu dia a dia. Ela vai ser importante para a célula e, por consequência, para todos nós. Os centríolos são importantes porque vão formar as fibras do fuso. E essas fibras vão deslocar, vão mover os cromossomos pela célula durante o processo de divisão celular. E uma outra função importante do centríolo é a formação dos flagelos e dos cílios. Então, senhores, vou encerrando essa aula por aqui. Espero que você tenha gostado, aproveitado. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, vem de chat. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha. Eu vou nessa, vou indo. Valeu e tchau!